Aquela de Natal, por Peter Amsterdam. Nos Evangelhos segundo Mateus e Lucas, lemos a descrição do ambiente e dos eventos em torno do nascimento de Jesus. A narrativa inclui a visita do anjo a Maria, sua gravidez milagrosa, a dificuldade que seu noivo José teve para aceitar a novidade e nos fala do sonho do próprio José, no qual lhe foi explicado que a gravidez de sua amada era obra do Espírito Santo. A Bíblia também revela a visita de Maria, a visita que Maria fez a Isabel, a viagem que Maria e José tiveram que fazer da Galileia e ir a Belém por conta de um decreto do César Augusto. O nascimento de Jesus, a aparição angélica aos pastores e a visita dos reis ao recém-nascido Messias. São eventos que celebramos todos os anos e rememoramos o significado que tem para nós. Deus enviou seu Filho ao nosso mundo para viver e morrer, para que pudéssemos receber a salvação, o perdão dos nossos pecados e passar a ter um relacionamento pessoal com Deus na condição de membro da sua família. O Evangelho segundo João nos conta o nascimento de Jesus, mas nos deixou a prequela, a história que procede, o que dão conta nas narrativas da natividade. Em seu relato, João nos leva para o início anterior à existência do mundo e faz revelações sobre o nosso Salvador, verdades muito mais antigas que o evento do seu nascimento em Belém. Há 2 milênios. Entender essa parte da história aperfeiçoa a percepção de quem era Jesus, do motivo da sua vinda e do que realizou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Os primeiros versículos deste Evangelho nos dizem que, antes de qualquer outra coisa ser criada, o Verbo ou a Palavra existia. Estava com Deus e era Deus. A retrospectiva de João parte de um ponto anterior à criação do universo, quando o tempo não existia, e nos ensina que a palavra era pré-existente. As linhas iniciais desse livro remetem às primeiras palavras da Bíblia. Em Gênesis, no princípio, isso expressa que a palavra existia antes da criação, é eterna e que nunca houve um tempo em que a palavra não existiu. A palavra não era parte do que foi criado, o que significa que maior que tudo, foi maior que tudo que foi criado. A informação de que o Verbo estava com Deus nos é dada 2 vezes. Ele estava no princípio com Deus. A ênfase é para fazer entender que a relação entre o Verbo e Deus é muitíssimo estreita. Alguns comentadores entendem que essa relação é a mais íntima que se pode ter com o Pai, que a palavra e Deus não são entidades idênticas
mas formam uma entidade única. Essa unidade se expressa na frase "e o Verbo estava com Deus". Tudo que se pode dizer sobre Deus se aplica ao Verbo ou à palavra. Não há distinção em essência entre Deus e o Verbo, pois se equivalem, são igualmente honrados, adorados e venerados. João nos diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Gênesis, lemos que foi para a sua palavra que Deus realizou os atos da criação. Foi por ela que a criação se materializou. E disse Deus: haja luz, haja um firmamento. No meio das águas, haja separação entre águas e águas. Ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar. Apareça a porção seca. Produza a terra ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Produzam as águas enxames de seres viventes. Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Façamos o homem à nossa imagem. A palavra de Deus é o próprio Deus. Em sua ação criativa, toda a criação existe porque Deus age por intermédio da sua palavra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Além de ser agente de criação, a palavra é fonte da verdadeira vida. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. O Evangelho segundo João faz o mais impressionante relato. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o que celebramos no Natal. O Verbo que existia com Deus antes da criação, que vivia face a face com seu Pai, que participou na criação de todas as coisas, que tem vida própria. Deus Filho nasceu como ser humano e viveu com a humanidade. A palavra de Deus, por meio da criação, revelou a magnificência de Deus, que veio ao mundo para revelar a imagem de Deus ao nosso mundo. Ele era a imagem do Deus invisível. Por causa da sua revelação e identidade com Deus, ninguém melhor para revelar o Pai que Deus Filho, como ensina o Evangelho. Ninguém nunca viu a Deus, mas Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. É o que também lemos na Epístola aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. Por quem fez o mundo, o Filho é o resplendor da sua glória, a expressão, imagem da sua pessoa, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, a majestade
nas alturas. Quando o Evangelho segundo João diz que o Verbo habitou entre nós, remete à história antiga de Israel, em que Moisés costumava tomar a tenda e amá-la para si. Fora bem longe do arraial e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim, todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava, cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A palavra grega esquino, trazido como habitou, na expressão habitou entre nós, significa viver um tabernáculo ou tenda. Assim como Deus estava presente, comungava com Moisés face a face na assembleia do tabernáculo, assim era com a palavra que se fez carne em Jesus, que veio e que habitou conosco. Jesus é o Filho de Deus, encarnado, enviado exclusivamente para revelar Deus à humanidade. A Bíblia diz que ninguém pode conhecer a essência de Deus, mas que ele viera revelá-la, e isso lhe era possível porque estava ao lado do seu Pai. Ninguém nunca viu a Deus, mas Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Aquele que vem de cima é sobre todos. Ele testifica do que viu e ouviu. Eu falo do que vi na presença do Pai. Em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Eu e o Pai somos um. O que Jesus viu na presença do Pai comunicou ao mundo. A permanência de Jesus em nosso mundo revelou seu Pai, a humanidade em forma singular. Jesus realizou na terra a ação do seu Pai. Lemos que, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Repetidas vezes lemos que Jesus dá a vida, que é a vida, que em seu nome temos a vida e, por causa disso, viveremos para sempre. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Como evidência de Jesus,
tendo vida em si. Temos 3 ocasiões em que realizou ressurreição: o filho da viúva na vila de Naim, a filha do Jairo e Lázaro, além da sua própria ressurreição, 3 dias após o seu sepultamento. As Escrituras também fazem referência à luz em conexão com Deus. Ó Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como cortina. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. O Senhor será a tua luz perpétua. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Andemos na luz do Senhor. O seu Filho encarnado, Jesus também era luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A luz verdadeira que ilumina a todo homem que estava vindo ao mundo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular ao alto monte. Ali ele estava transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. No Antigo Testamento lemos que Deus demonstrou seu amor e compaixão por meio da cura. Orou Abraão a Deus e Deus sarou a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Mas te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas aflições. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Para vós que temes o Senhor, que temes o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo das suas asas. E sararei e salteareis como bezerros libertos da estrebaria. Como o Pai, Jesus também curou. Percorreu Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidade entre o povo. E vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados, muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam a Deus de Israel. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem,
curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus demonstrou compaixão, como fizera o Pai. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Quando ele chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto filho único da sua mãe, que era viúva. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. E ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. Assim como Deus milagrosamente alimentou os hebreus com maná no deserto, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar multidões de 5.000 e 4.000 pessoas. Assim, como o Pai tem poder sobre toda a criação, Jesus transformou água em vinho. Em 2 ocasiões possibilitou que seus discípulos capturassem uma enorme quantidade de peixes, repreendeu ventos e as águas durante uma tempestade, quando estava em um barco com os seus discípulos, e imediatamente tudo se acalmou. Caminhou sobre as águas, convidou Pedro a fazer o mesmo. Tudo o que Jesus fez em seu tempo na terra, as palavras que proferiu, as parábolas que contou, sua interação com as pessoas, suas confrontações com os líderes religiosos, os milagres que realizou, revelou o amor, o desvelo e o interesse do seu Pai com a humanidade. É pela palavra encarnada, Jesus, que adquirimos um entendimento mais profundo de Deus, assim como seu desejo de reconciliar humanamente consigo no Natal. Celebramos que Deus entrou em nosso mundo para tornar possível vivermos com Ele eternamente. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Celebrarás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Que maravilha!
ser celebrada. Que você tenha um Natal maravilhoso, cheio de alegria. Amém. Que o Senhor abençoe e os guarde e os mantenha pertinho dele, nessa conexão de amor.